Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de Paula Cândido e para isso recebemos aqui em nosso estúdio o historiador Emerson Lisboa. Seja muito bem-vindo, Emerson. Muito obrigado, agradeço a você, agradeço a 4Ls pelo convite e quero colaborar um pouquinho com esse momento cultural e histórico da cidade de Paula Cândido. Aí, pessoal, você que está assistindo e não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscrevam, deixa seu like lá, ative o sininho para receber as notificações. Fazendo isso, o YouTube entenderá que o nosso conteúdo está sendo satisfatório para os seus usuários e ele começará a transmitir para mais pessoas. Ô Emerson, então vamos lá. Quando e como que a cidade de Paula Cândido foi fundada? Os registros que nós temos datam da primeira Sesmarias do ano de 1785. Um bandeirante, José Gomes Barroso, conseguiu essas Sesmarias e, juntamente com a família, foi para o local que hoje está a cidade de Paula Cândido. O fato curioso é que não foi uma pessoa, e sim uma família. Os registros que nós temos lá falam da família Barroso. Então, essa família foi a responsável pela fundação do arraial, que levou o nome inicialmente de São José do Barroso. Ô Emerson, na nossa região aqui, sempre tiveram tribos indígenas. Lá em Paula Cândido foi diferente ou não? Perfeitamente. Lá em Paula Cândido, né, no arraial, nas terras que seriam do arraial, foi encontrado 3 tribos indígenas. Os Coroados, os Coropós e os Puris. Essa tribo Puris parece até que era uma tribo mais regional, que toda a cidade da região, a gente ouve falar nos Puris. Inclusive, quando eu estudei lá em Rio Pomba, que é tido como o berço da nossa região, os Puris tinham uma forte presença em Rio Pomba, vindo até passando por Paula Cândido, né, no Arraial, chegando até Arquiviçosa também. Então, Paula Cândido não foi diferente das outras cidades. E você falou que foi a primeira família que se instalou lá, foi a dos Barrosos. Do Barroso. Fala mais algumas outras que se instalaram também, logo no início. Essa família Barroso chegou, o que nós sabemos é que ela chegou e a devoção dessa família fez com que elas erguessem uma capela. E trouxeram alguns escravos e, no decorrer dos anos, foram chegando mais pessoas dessa família. As outras famílias, em seguida, pelo que nós temos no cartório e na igreja, foi a família Valente, chegou pouco tempo depois, a família Teixeira, a família Ladeira e a família Ribeiro. As primeiras famílias que nós temos registro em Paula Cândido. Ô Emerson, você falou aí que o primeiro nome foi referente à família Barroso. E como que era esse nome mesmo e quem que foi a pessoa em específico que teve essa homenagem, né? Quando essa família chegou lá, a família que o patriarca era o senhor José Gomes Barroso, capitão José Gomes Barroso, levando toda a sua família, ele tinha uma devoção muito grande com o São José. Então, nesse caso, ele fez uma capela, dedicou essa capela a São José. Inclusive, uma coisa muito importante da cidade, quando ele foi para lá, ele levou uma imagem de São José, esculpida em madeira, uma imagem sacra barroca, que encontra-se totalmente guardada lá, por ter um valor histórico inestimável. Um São José de botas. Para quem nunca viu essa imagem, ela lembra um bandeirante, porque ele usa uma bota muito similar a um bandeirante. Ô Emerson, essa capela, ela foi erguida onde? O local é no mesmo local que está a igreja matriz hoje. Ali foi erguida uma pequena capelinha por volta de 1885 e no ano de 1834 a 35 eles aumentaram essa capela.
foi a primeira igrejinha, que também tem o nome de capela, mas não tão pequena. Essa pequena igrejinha que foi erguida, essa já tem o registro formal dela. A primeira capelinha, como se fala, passou da tradição oral, pai falando para os filhos e para o neto. Porém, depois, em 1834, 1835, quando começou, essa nós temos o registro dela. É no mesmo local que está a igreja matriz hoje, e ao lado dessa igreja foi construído também um pequeno cemitério. E quais que foram as razões que impulsionaram o povoamento de Paula Cândido? Quando começou, o que foi tentado fazer lá foi achar ouro. Como estava no ciclo do ouro, e nós temos próximo lá de Paula Cândido o rio Chopotó, que é um rio maior. Então, os bandeirantes desciam pelo rio e foram entrando pelos afluentes, igual o Rio Turvo, que tem lá em Paula Cândido, tem outro lugar lá que tem o Rio Turvo Sujo e o Rio Turvo Limpo, tem os dois turvos, né? Para ver se acharam ouro. Em algumas regiões foi até encontrado um pouquinho de ouro. Lá em Paula Cândido, como não foi encontrado ouro, dedicou inicialmente à cultura bovina, do café, é o que se tem na agricultura mesmo. O ouro não deu resultado lá na região de Paula Cândido. Quem que foi, ou quais que foram os primeiros líderes da cidade? O primeiro grande líder da cidade foi um sobrinho neto do José Gomes Barroso, que foi o capitão, também capitão, que era um título quase que folclórico, né? Porque não eram capitães, é o João Gomes Barroso. Foi o primeiro vereador da cidade de Paula Cândido, representava a vila de Paula Cândido, ele era vereador em Visconde do Rio Branco. Sabe-se pelos registros que era um homem rico, possuidor de muita terra, de muitos escravos. Então, ele vê como primeiro líder, primeiro representante realmente do Arraial. E depois foram surgindo outros líderes, tem até diversos com nome de ruas lá, Capitão Martinho, Coronel Antônio Faustino Duarte, Capitão José Valente. Quase todos estes fazendeiros tiveram esses títulos de capitão ou de coronel da Guarda Nacional, que eram títulos comprados do Império. Então, esses aí foram os primeiros líderes da cidade. Ô Emerson, na nossa região aqui, é muito comum que as cidades cresçam em volta de igrejas. Paula Cândido, pelo que você falou aqui, não foi diferente, né? Me fala, quais que foram os primeiros sacerdotes? Na fundação do Arraial, Paula Cândido ficou subordinada a Rio Pomba. O primeiro sacerdote, Padre Manuel de Jesus, era o pároco de Rio Pomba e ele que era o responsável por toda a freguesia da região toda. Então, o Arraial devia obediência lá a Rio Pomba. No decorrer do tempo, foi crescendo um pouquinho e passou a ter um outro vigário que depois levava o nome até de cura, porque era curato, padre José Justiniano Paz Maciel. E até chegar no ano de 1870, que foi a data divisória. 1870, Paula Cândido passa a ser uma paróquia. Ô Emerson, eu vou pular um pouquinho o tempo, Sim. Porque como eu tô tocando na Igreja Católica, Paula Cândido também, os evangélicos, o movimento evangélico lá é muito grande. Quando que surgiu a primeira igreja evangélica e quem que foi os primeiros pastores? A igreja evangélica na cidade de Paula Cândido surgiu. A ideia da igreja evangélica lá já tinha algumas pessoas evangélicas na cidade. Antigamente usava muito o termo crente, né? E hoje é utilizado, nem mais pessoas usam mais o evangélico. No final da década de 70, início da década de 80. A gente lembra que nesse período não tinha um templo religioso. As pessoas evangélicas que residiam em Paula Cândido
iam geralmente em cultos em Visconde do Rio Branco, ou Bar, ou em Viçosa. No final da década de 70, início da década de 80, funda-se o primeiro templo evangélico, localizado na proximidade da pracinha lá, Celso Machado. Hoje, no final da Praça Celso Machado, tem uma rua que leva o nome de Rua Áureo da Silva Lisboa, antigamente chamava Rua Bonfim. Nessa rua foi construído o primeiro templo evangélico, e o pastor Rubens, depois pastor Onésio, foram os pilares dessa igreja evangélica lá. Hoje, são diversas denominações religiosas e evangélicas, no caso, que tem lá. Segundo o último censo do IBGE, Paula Cândido já tem um número muito expressivo de evangélicos, já conta lá, até nos povoados, Airões também tem igreja evangélica hoje. Já contamos lá com 14 igrejas evangélicas em Paula Cândido, um número muito expressivo. Tem o Dia do Evangélico, o Dia da Vitória, que é comemorado pelos evangélicos lá, e isso atrai um número muito grande de pessoas evangélicos e admiradores da cidade. Ô Emerson, o pessoal de Paula Cândido, eles são muito festivos. Quais que são as festas tradicionais mais importantes que tem lá? Paula Cândido nós podemos dividir em festas religiosas e festas cívicas. Religiosas, sem dúvida, é a festa do Rosário e o Jubileu de São José são as festas mais importantes que nós temos lá. E as festas cívicas, nós temos o Carnaval, a Exposição Agropecuária, criada em 1979, ficou alguns anos sem ter, teve um salto e voltou novamente a ter. As festas juninas, muito importante também lá. E nós localizamos documentos falando sobre quadrilhas, sobre as festas juninas já no início de 1910. Então, você vê que é muito antiga uma festa junina registrada. A gente tem a tradição, mas não sabe quando começou. E nós conseguimos localizar documentos falando de festa junina em 1910. Carnaval, conseguimos localizar Carnaval por volta de 1905, o antigo, não do formato que nós temos hoje, mas já em 1905. E a festa do Rosário data de 1853, é a mais antiga que nós temos na cidade, e o Jubileu de São José de 1978. Existia a festa de São José, a festa do padroeiro, mas se tornou um jubileu a partir de 1978 com o Monsenhor Licínio. Quais que foram os primeiros educadores na história de Paula Cândido e como que era... E como que essa modalidade era praticada nessa época? No início, não existiam escolas públicas. O método utilizado é um método que veio de Portugal, que chamava professor de residência, e ele era até vulgarmente chamado de professor de fazenda. Vinha um professor dar aula em uma fazenda, alguns filhos só podiam estudar, também pessoas que tivessem uma condição financeira que era pago. Então, esse professor ia ensinar em casa, era muito comum isso. Nós vemos diversos fazendeiros nessa época, por volta de 1830, 1840, que os filhos aprenderam com esse professor de residência. A primeira escola pública em Paula Cândido surgiu no ano de 1878, escola pública do sexo masculino, exclusiva dos meninos. E alguns anos depois, em 1886, instalou a escola pública do sexo feminino. Pessoal, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva, deixa o seu like lá, ative o sininho para receber as notificações. E peço também para seguir a nossa página no Instagram, 4Ls Filmes. Ô Emerson, você falou pra gente agora da modalidade, mas vamos voltar à minha pergunta. Quais foram os primeiros educadores? Quando fundou a escola do sexo masculino, teve que vir um professor Muniz, Visconde do Rio Branco. Ele foi para Paula Cândido, para o Arraial de São José do Barroso. Então, este foi o primeiro educador.
Logo após o professor Muniz, chegou o professor Samuel João de Deus, que é esse professor que ele é super conhecido na cidade, tido como referência na educação lá, chegou em Paula Cândida em 1891, lecionou por 43 anos como professor. Então, e guiou diversas gerações lá, da parte masculina. O feminino, um pouco diferente, porque a escola feminina, nessa época, era criada sob regime de internato. Paula Cândida teve um internato feminino em 1886. Não, as famílias deixavam as filhas na segunda-feira e buscavam na sexta. Isso que a gente hoje tem esses internatos de escola, lembra até um regime um pouquinho de freiras, né, para deixar as filhas lá. Então, teve a professora Adelaide, também de Visconde do Rio Branco, e no meio destas alunas, das primeiras alunas, teve uma que se tornou também normalista, a professora Clotilde, que é a primeira professora filha de Paula Cândida, filha de São José do Barroso. E ela depois prosseguiu como professora do internato de São José do Barroso. Ô, Emerson, você falou das festividades de Paula Cândida, tudo. Fala pra gente aqui como que essas tradições se desenvolveram ao longo do tempo. Quando a gente fala em tradição e tradição de festa e tudo, igual nós temos a Festa do Rosário. Falou em Festa do Rosário, o que vem na nossa mente é congado, é banda de música, então muito ligado. Temos os registros das primeiras festas do Rosário, já constando banda de congo. Até o termo que era utilizado antigamente era guarda de congo. Então, no meio dessa festa do Rosário que surgiu lá, os escravos ou filhos dos escravos ou netos compunham a primeira banda de congo de Paula Cândida. A primeira menção que nós temos lá na cidade de banda de música ocorre em 1878. Não uma banda da cidade, mas uma banda que veio provavelmente de Visconde do Rio Branco para as festividades. Nós sabemos que a banda de música lá surgiu na década de 1880 com o reverendo Monsenhor Lisboa, ele que fundou a banda de música lá. E as outras festas, as festas juninas, exposições agropecuárias, carnaval, são festas mais cívicas, geralmente criadas por pessoas que sempre gostaram, professores criaram, os ex-prefeitos criaram exposição agropecuária, que mantém com a gente até hoje, festas juninas, criada por um grupo de comerciantes, nós sabemos comerciantes que tinham criado ela lá, e o carnaval da cidade, por incrível que pareça, a criação do carnaval da cidade foi através de um padre também. O carnaval de uma forma bem diferente. Hoje, o carnaval, o pessoal andava fantasiado a cavalo na cidade. Esse Monsenhor Lisboa criou esse carnaval para fazer um desfile de fantasias na cidade. Inclusive, no dia do falecimento desse Monsenhor Lisboa, ele faleceu num dia de carnaval. A cidade toda enfeitada de bandeirinha. Na hora que souberam da morte dele de madrugada, todo mundo recolheu as bandeirinhas enfeitadas e enfeitaram a cidade de bandeirinhas pretas. Foi um fato muito... Isso narrado no livro que está lá para homenagear o padre. Ô, Emerson, você citou da banda e... A banda, ela é tradicional em Paula Cândida. E quando a gente fala de banda, a gente lembra da família Portugal. Fala um pouquinho pra gente dessa família. A família Portugal é um divisor de águas lá na parte musical. Quando fundou a banda, a primeira banda que levou o nome de Barrosense, depois teve o nome de outra banda, 16 de novembro, foram criadas umas 3 ou 4 bandas em Paula Cândida, banda São José, banda Santa Cecília, os músicos eram os mesmos, mas mudava-se o nome por motivo político ou por alguma outra causa. No ano de 1948, chegou em Paula Cândida a família Portugal. Uma banda estava sem maestro, essa banda São José estava quase acabando, e o senhor José Isabel Portugal, a convite dos líderes da cidade, das pessoas que gostavam da banda de música, se convidaram para tomar conta da banda.
Seu Zé Isabel Portugal ficou no comando da banda de música desde quando ele chegou, 1948, até no final da década de 1970. Assumiu seu filho mais velho depois que ele afastou, por questão já de saúde, ele já estava um pouco idoso. Então, o Zé Vitor Portugal assumiu a regência da banda no finalzinho da década de 70, ficando também durante muitos anos, até 1986. Em 1986, por motivos pessoais, o Zé Vitor Portugal afastou da banda de música e assumiu o irmão dele, o Vicente Hilário Portugal, que é o maestro ainda, né, nos dias atuais. E a banda está ensaiando também uma transferência já para o sobrinho do Zé Vitor, do Vicente, sobrinho do Zé Vitor Portugal, já é a terceira geração, o Christian Portugal, que é um jovem músico lá, promissor, que o Vicente está com alguns problemas de saúde e o Christian está assumindo as funções de maestro de forma brilhante. Vamos falar agora, Emerson, acho que da figura mais importante de Paula Cândido, Monsenhor Licínio. Quem que foi o Monsenhor Licínio? Monsenhor Licínio, igual você falou, dos tempos da nossa convivência, eu convivi muito com ele, meu pai, as pessoas que estão nessa geração, sem dúvida nenhuma, foi a figura mais importante que nós convivemos. Monsenhor Licínio chegou em Paula Cândido 25 de agosto de 1940. Estava por um período de entra e sai de muitos padres, não estava tendo padre fixo na cidade. E o Monsenhor Licínio veio para ficar, com a promessa de ficar durante muitos anos, conforme ficou. Monsenhor Licínio, na parte religiosa, na parte social, foi importantíssimo. Muitos detalhes que talvez as pessoas não saibam. Monsenhor Licínio foi um dos maiores incentivadores da parte da educação na cidade. Ele ajudou diversas famílias carentes a estudarem os filhos. Ele escrevia uma carta para o diretor de colégio, conseguia bolsas de estudos em colégios religiosos e até em colégios públicos mesmo, para dar uma oportunidade para a pessoa poder ficar internatos de freiras que nós temos aqui em Cataguases, Leopoldina. Monsenhor Licínio tinha um ótimo relacionamento, então nessa parte de educação ele encaminhou inúmeros jovens. A casa paroquial foi abrigo de diversos jovens e crianças que moravam na zona rural, queriam estudar, não tinha nessa época transporte escolar, então essas pessoas ficavam hospedados na casa paroquial. Sabe-se que foram mais de 30 crianças e jovens que ficaram na casa paroquial para estudar, ficaram lá 4 anos, 5 anos, e todos eles que a gente encontra hoje são extremamente gratos ao Monsenhor Licínio, que conseguiram estudar graças a ele. Saúde, Monsenhor Licínio é uma figura lendária de ajudar pessoas carentes que não tinham condições de pagar medicamentos. Não existia esse sistema único de saúde igual a gente tinha hoje, tudo pago. E Monsenhor ajudava essas pessoas, arrumava fundos para que, quando a pessoa não tinha condição de ficar internado, comprar remédio. Então, ele foi realmente um divisor de águas em Paula Cândido. Ele chegou em 1940 e ficou até 1989 como pároco, como responsável. Depois, chegou um novo pároco, ele pediu ao bispo afastamento, pela idade dele já, mas continuou conosco, celebrando as missas, fazendo tudo que ele podia lá, até o ano do seu falecimento em 2010. Ele tem um fato curioso, que foi por causa do dedinho dele que Paula Cândido se emancipou, né? Exatamente. Mas, olha, eu quero que você conte isso aqui mais para frente um pouquinho. Primeiro, eu quero que você me vamos falar a respeito da emancipação de Paula Cândido. Paula Cândido parece que já pertenceu a Rio Branco, depois foi para Ubá, depois voltou. Teve uma história assim, não teve? Fala pra gente quando que foi isso, como que foi essa história? Na fundação, Paula Cândido pertencia a Rio Pomba.
quase todas as cidades da redondeza lhe pertenciam à vila de Rio Pomba. A cidade principal era Mariana. Então, todas as vilas pertenciam a Mariana, mas tinha uma subdivisão, vamos falar assim, que nós éramos pertencentes à freguesia de Rio Pomba. E depois de Rio Pomba, conforme alguma cidade ia sendo criada alguma vila, passava a pertencer a outra. Nós já pertencemos a Piranga, já pertencemos ao Ubá, já pertencemos a Viçosa, e a última cidade, antes da emancipação, foi Visconde do Rio Branco. Conta pra gente agora, como que foi essa emancipação? Em 1953, estava um movimento grande na cidade, já sabendo que iria emancipar, e tinha alguns quesitos para a emancipação. Por exemplo, a cidade precisava já de ter um número de habitantes, precisava de ter um número mínimo de construções, tinha que ter um cartório já a decorrer durante bastante tempo, então estava preenchendo os quesitos. Porém, essa parte da população era exigido 10 mil habitantes. E tinha-se dúvida sobre esses 10 mil habitantes da cidade. Não tinha certeza, não estava no ano de censo. Qual foi a fórmula achada? O Monsenhor Licínio, na época, Cônego Licínio, por ser uma pessoa que a palavra não se discutia, então a palavra do Monsenhor Licínio foi uma palavra de lei. Ele fez um relatório declarando que na cidade havia 10.014 pessoas, segundo os contos lá, aí já entra um pouco da parte de história e lenda, o pessoal fala que deixou de contar durante alguns meses os óbitos e chegou nesse número de 10.014 pessoas. A gente não sabe se isso procede, mas o que ficou falado na época realmente é que com o dedo, com o empurrão do Monsenhor Licínio, isso aí foi alcançado, esse número superior a 10 mil habitantes, e nós fomos elevados à cidade no dia 12 de dezembro de 1953. E a cidade foi instalada no dia 1º de janeiro de 1954. Pessoal, lembrando a vocês que nós aqui da 4Ls, nós temos a parceria com a MV Digital. Você que quer dar aquela revigorada na sua identidade visual e precisa de alguém que gerencie as suas mídias sociais, isto é com a MV Digital. E você que está assistindo a gente e ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva, deixe o seu like lá, ative o sininho para receber as notificações das novidades do canal. Ô Emerson, eu tô me referindo toda hora a Paula Cândido, mas igual você falou no início, Paula Cândido chamava São José do Barroso. Quando que foi essa mudança de nome e por quê? Quando emancipou, viu-se a necessidade de mudar o nome, porque Paula Cândido, aliás, São José do Barroso, já tinha um nome muito semelhante, que é a cidade de Barroso. E estava tendo problemas com correspondências, cartas, encomendas que a pessoa mandava para Paula Cândido, mandava para São José do Barroso e ia para Barroso, porque era muito comum da pessoa não escrever São José do Barroso, escrever só Barroso. O nome São José do Barroso era um nome, vamos dizer assim, oficial, mas os moradores conheciam lá como Barroso. Os mais antigos chamam o lugar de Barroso até hoje. E nessa época não existia CEP. O CEP foi criado muitos anos depois. Então, para não haver esse problema de homônimos de cidade, foi feito quase que uma pequena votação para escolher o nome. Tinha 3 nomes que estavam sugestivos lá na época. O nome do antigo padre lá, o Monsenhor Lisboa, era uma opção. Tinha o nome de Paula Cândido, e tinha também Conselheiro Cândido, que em homenagem à mesma pessoa, mas com uma nomenclatura diferente. Mas foi decidido o nome de Paula Cândido em homenagem a este filho lá de Paula Cândido, que nasceu numa comunidade rural que chama Macuco,
em 1806, e ele foi uma pessoa de importância nacional. Muitas pessoas questionam por que o nome de Paula Cândido. Ele não fez nada para a cidade, ele não fez nada, talvez, num benefício exclusivo para o lugar, mas ele é uma pessoa que teve uma importância grande assim, no cenário nacional. Ele foi um médico sanitarista, talvez um dos mais importantes do Brasil na época, muito culto, foi deputado provincial 4 vezes. Grande parte dos estudos e dos escritos do Dr. Francisco de Paula Cândido depois foram aproveitados até mesmo pelo Oswaldo Cruz. Então, foi uma homenagem justa que foi feito, apesar de desagradar algumas pessoas, mas o nome, a homenagem foi bem feita. E quem que foram os primeiros prefeitos, vereadores dessa época? Quando emancipou a cidade, de imediato não houve, é claro, um prefeito. Foi indicado um interventor que levava o nome de intendente. Veio um senhor da cidade, Visconde do Rio Branco, o senhor doutor Afonso Muniz, e esse doutor Afonso ficou na cidade durante 1 ano, organizando a vida administrativa da cidade, para se ter a primeira eleição em outubro de 1954. Foi eleito o prefeito o senhor José Maurílio Valente e o vice-prefeito o senhor Benjamin Sotero de Oliveira. Lembrando que nessa época o número de eleitores era muito baixo devido a diversas barreiras. Por exemplo, analfabetos não votavam, pessoas com o nível de instrução baixo não poderia votar. Para você ter uma ideia, hoje Paula Cândido tem em torno de 7.500 eleitores. A primeira eleição foi feita com 1.600 eleitores, né? Então, é um número relativamente baixo de eleitor. Os primeiros vereadores da cidade, o senhor Raimundo Ludigero Alves, o senhor José da Silva Valente, senhor Áureo da Silva Lisboa, senhor José Bernardo, senhor Antônio Teotônio Teixeira, senhor Rodrigo Duarte. Essas famílias, todas têm pessoas vivas ainda lá em Paula Cândido? Sim. Essas famílias, eu citei os nomes das pessoas aqui, inclusive são famílias que ainda militam na política lá. Por ser uma cidade pequena, isso passa quase que de pai para filho. Essa vocação política, talvez é a força do exemplo, né? O exemplo, os filhos seguem geralmente o exemplo dos pais no trabalho, mas seguem na política também. Essas famílias, todas elas, continuam enraizadas lá em Paula Cândido. Paula Cândido hoje, como é que Paula Cândido é dividida hoje? Entre, assim, em povoamento. Certo. Paula Cândido tem um distrito, que é o distrito de Airões, 15 comunidades rurais. Dentro dessas comunidades existe uma subdivisão ainda de localidade, mas são 15 comunidades rurais, mais o distrito de Airões. A gente destaca no meio dessas comunidades as maiores: Córrego dos Barros, uma grande comunidade hoje, Chácara, grande comunidade, temos Garapa, Fonseca, São Mateus. São os lugares que tem mais número de pessoas. Do lado do Airões, tem o Córrego do Meio, que inclusive foi declarado a área remanescente de quilombo. A Chácara, recentemente, também foi declarado a área remanescente de quilombo. Então, nós temos 2 áreas quilombolas em Paula Cândido hoje. Em Airões, tinha o congado lá, era muito forte, né? E hoje, como que está o congado de Airões? O congado de Airões continua forte, continua brilhante. O congado de Airões surgiu no ano da abolição da escravatura, em 1888, que é também o ano da primeira festa do Rosário no distrito de Airões. Temos também
uma peça histórica que fica guardada também em Paula Cândido, muito bem guardada, fruto de uma doação de uma senhora da comunidade de Airões, Dona Francisca Inácia Vieira, que é uma ancestral da família Vieira lá. Ela doou uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, esculpida em madeira e pintada até com folha de ouro, doou para a comunidade no ano da primeira festa do Rosário. Essa imagem, por ter um valor histórico e um valor também monetário, financeiro alto, ela fica muito bem guardada. E essa imagem, todo ano na festa do Rosário, é ela que vai para a procissão lá na comunidade de Airões. As outras comunidades que estão em volta de Airões compõem o distrito de Airões, igual o Córrego do Meio, o Córrego do Fundo, tem a Recua e Reserva, são pequenas localidades que compõem. O Airões, pelo que a gente conseguiu apurar, ele surgiu por volta de 1850, 1860, através de dois irmãos, José Airão e Antônio Airão. E o rio que tem lá em Airões, o pessoal falava, né, de uma forma vulgar, que era o rio dos Airões, dos irmãos Airões. Então, por isso que passou a chamar o lugar de comunidade de Airões e de hoje distrito de Airões. Eu toquei no Congado. Eu vou voltar um pouquinho na história e falar um pouquinho sobre a construção da Igreja do Rosário. Fala pra gente como que foi essa construção. A Igreja do Rosário, hoje ela é a construção mais antiga que nós temos em Paula Cândido. Temos o livro de atas que comprovam isso. Esses livros de atas consta que em 1853 iniciou a construção da Igreja do Rosário. Então, primeiramente, foi feita uma parte, vamos considerar assim, o básico foi feito em 1853, levantaram-se as paredes, fez-se o templo sem mais detalhes, para poder ter uma festa do Rosário. Em 1853 é realizada a primeira festa do Rosário com o intuito de angariar fundo para a construção, para a continuidade da construção da Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário ainda não é um bem tombado da cidade. Ela está em processo de tombamento. Mas quando a gente adentra a igreja, a gente vê lá realmente a igreja ela é toda de madeira, as colunas todas de madeira, as paredes, ainda tem parede lá de pau a pique e parede de tijolos que nem se usa mais, muito grande. Em volta da igreja, na parte interna lá, tem o que o pessoal chama de tribuna, toda feita de assoalho. O pessoal fica assistindo a festa do Rosário dessas tribunas. É uma igreja que remonta todas as tradições familiares, pessoas de fora, pessoas que são de Paula Cândido, mas estão fora. Quando vêm a Paula Cândido, gostam de ir na Igreja do Rosário. A infância dessas pessoas, muito ligada a Congado, ligada à Festa do Rosário, a banda de música. E a Igreja do Rosário foi um dos palcos principais destas atividades religiosas, dessas festividades que a gente tinha na cidade. Eu, particularmente, eu acho ela muito bonita, né? Linda, realmente. Pessoal, você que está assistindo a gente aí, ó, nós fizemos também um podcast com o Capitão Zizim, de Paula Cândido. É só vocês irem lá na playlist de cultura, vai estar lá, ó. Vai, assiste. Foi um podcast fantástico. O Capitão Zizim é uma pessoa, assim, de uma humildade ímpar, né? Eu gostei muito gostei muito do podcast dele, tá? Ô Emerson, descreve pra gente aí como que tá a cidade de Paula Cândido hoje. Em termos sociais, econômico. Descreve pra gente. Paula Cândido hoje a gente vê que é uma cidade em crescimento, em franco crescimento. Uma cidade que, além da agricultura, nós temos hoje um comércio bom. Como toda cidade pequena do porte de Paula Cândido, precisa de indústria, precisa de fábrica para gerar emprego,
porque os jovens, muitas vezes, não veem na cidade uma oportunidade e tem que sair. Mas é uma cidade promissora. Isso aí a gente sabe, a gente tem certeza que é. É uma cidade, que eu falar, pequena, mas uma cidade acolhedora, que nós que somos filhos de lá gostamos demais, muito da cidade. As pessoas que estão distantes sempre gostam de vir, de voltar. Parece que a gente pode sair de Paulacã, mas o Paulacã não sai da gente nunca, né? A gente tem esse amor pela cidade. É uma cidade que mantém, de uma certa forma, as suas tradições. As festas continuam, a religiosidade continua, essa parte familiar continua, as pessoas gostam de voltar para rever seus parentes, seus amigos de infância. Isso aí, esses laços continuam. Paula Cândido hoje também possui uma boa rede de educação com 2 escolas públicas grandes, uma municipal, uma estadual, que oferece 1º e 2º graus na rede estadual de ensino. O número de alunos matriculados na cidade é muito bom, a taxa de analfabetismo é muito baixa na cidade. Número de alunos que cursam faculdades aumentou demais da conta. Também nós temos o privilégio de estar, né, próximo de Viçosa, tanto pela parte da universidade, quanto pela parte das faculdades particulares que oferecem a graduação hoje. Então, eu vejo com bons olhos a cidade, o crescimento da cidade no decorrer dos anos. Ô Emerson, quais que foram as principais mudanças na cidade desde sua fundação até os dias atuais? As mudanças que eu vejo, só vejo assim, mudanças quase todas muito positivas, da gente ter um pequeno arraial sem escolas, hoje com um número grande de escolas. Temos aí ruas, quase todas as ruas calçadas na cidade, a infraestrutura melhorou, as condições das pessoas estudarem, poder fazer um empreendimento dentro da cidade. Eu vejo essas como as principais mudanças, talvez sociais, que a cidade tem. Também nós temos hoje grupos dentro da cidade, grupos de terceira idade, que ajudam as pessoas mais idosas. A parte da saúde, antigamente, não existia nenhum posto de saúde, não tinha nada na cidade, na época do Arraial, pessoas precisavam quase que se tratar só em casa e tudo mais. Então, hoje nós temos essas melhorias que aconteceram no decorrer de 50, 100 anos, que a gente vê nos dias atuais, e é importante a gente mostrar para essas gerações mais novas, fazer um comparativo de como que a vida é hoje, como que a sociedade vive hoje, e como que os pais, os avós e os bisavós deles viveram. Ô Emerson, fala pra gente se existe algum marco, algum evento que marcou a evolução de Paula Cândido. Eu vou citar 3 aqui que é de fundamental importância. Em 1988, o asfalto para Viçosa, a gente viveu no chão, na terra, na poeira e no barro durante muitos anos para Viçosa. Em 1988, concretizou o asfalto para Viçosa. Está sendo feito o asfalto para Ubá, então vai ser o complemento, aí vai ficar completo ligação para Ubá, ligação para Viçosa, São Marcos. E mais antigo é a criação do colégio Padre Antônio Mendes. O Padre Mendes criou diversos colégios em todas as cidades da região. Paula Cândido foi uma delas, agraciada em 1960. O diretor do colégio Padre Antônio Mendes era o Monsenhor Licínio. Ele ajudou o Padre Mendes, sendo o diretor do colégio. E Padre Mendes, em 1960, leva para Paula Cândido o ginásio, que chamava, né, na época falava ginásio, de 5ª a 8ª série, só tínhamos até a 4ª série, e a partir desse momento, aí sim, as pessoas puderam ver
que a educação ia ser um diferencial na vida dela. Diversas famílias que a gente vai em Paulacânia, a gente ouve ainda muitos relatos de pessoas extremamente gratas ao Padre Mendes por ter fundado o ginásio lá em 1960. O Padre Mendes, ele era de Paula Cândido ou não? Não, o Padre Mendes é de família de viçosense mesmo, mas tinha uma grande ligação com Paula Cândido por causa do Monsenhor Licínio. O Monsenhor Licínio foi contemporâneo dele de seminário, amigo pessoal, confessor dele. Então, o Padre Mendes e o Monsenhor Licínio tinham uma amizade muito grande, por isso estava sempre lá o Padre Mendes como professor e como fundador do ginásio. Ô Emerson, quais que foram os filhos mais famosos de Paula Cândido? A gente pode destacar aí, a começar pelo Francisco Gomes de Paula Cândido, que dá o nome a Paula Cândido. Professor Edson Potts Magalhães, reitor da Universidade Federal de Viçosa na década de 60 e responsável pela transição de URING para o UFV, professor Edson Potts, a gente sempre menciona ele como uma das figuras mais ilustres. Teve o doutor José Felismino, juiz de direito aqui em Viçosa, também na década de 60, na década de 70, e um tio do professor Edson Potts se chamava Valdomiro Potts, pessoa de uma cultura ímpar, foi professor no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e membro de todas as associações culturais e educacionais no Rio de Janeiro, na década de 50, 60 e 70. Estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes de finalizar, eu queria que você falasse quais que são as suas perspectivas futuras para a cidade de Paula Cândido. Eu espero que Paula Cândido, como filho da cidade e como pessoa que gosta da cidade, a gente espera só o progresso da cidade. Mas da mesma forma que espera o progresso, a gente espera também que as tradições sejam mantidas. Tudo que é bom deve ser conservado. E as coisas que não são tão boas, a gente talvez tenha que adaptá-las para que se tornem boas. É bom quando a gente chega na cidade, a gente fala que a gente tem uma festa do Rosário com 170 anos. Igual tantas cidades que tinham e não tem mais. Isso é ótimo. Mas a gente quer também que a cidade tenha perspectiva para os jovens, tenha mais empregos para as pessoas que saem da cidade, para não precisar ficar saindo da cidade. Paula Cândido precisa muito disso, de dar uma perspectiva para as pessoas que estão lá, continuarem lá, para as pessoas empreenderem na cidade. É isso que eu desejo e cada um da gente pode contribuir um pouquinho com isso. Oi, Emerson, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de... Você aceitou o meu convite logo de primeira. Eu queria muito agradecer. Eu que agradeço a 4Ls por esse convite, estou à disposição, gostei muito, quero contribuir em tudo que for possível e pode contar comigo se precisar de mais alguma coisa. Pessoal, vocês que ficaram assistindo a gente aí até agora e ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscrevam lá, deixa o seu like, aperta o sininho para receber as notificações das novidades do canal. Fazendo isso, o YouTube entenderá que o nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a distribuí-lo para mais usuários. E vai lá também na nossa página do Instagram, no nosso perfil do Instagram, 4Ls Filmes, vai lá, se inscrevam lá no nosso canal. Até o próximo episódio.